Fala galera ligada no canal do Penido, eu sou Marcelo Penido e estou chegando para mais um giro de notícias aqui no nosso canal. Hoje é sexta-feira, dia 14 de fevereiro, final de semana está chegando e nesse domingo já tem final, hein? Primeira taça do ano em disputa, Flamengo e Atlético Paranaense na final da Supercopa do Brasil. O Flamengo com baixas importantes para esse jogo. Vamos falar sobre isso e sobre o pedido do Jorge Jesus por mais um reforço. Ele mesmo falou sobre isso depois do clássico com o Fluminense. Vamos falar também sobre o Tricolor, sobre o Botafogo e sobre o Vasco no Giro de Notícias de hoje. Bom, galera, o Flamengo tem tratado esse campeonato carioca, esse início, pelo menos, de campeonato carioca, na figura da Taça Guanabara, como uma preparação para o primeiro torneio que, de fato, está em disputa no ano, que é a Supercopa do Brasil. Começou o campeonato com o seu time sub-23, que foi relativamente bem, e à medida que os jogadores titulares voltaram, tiveram a oportunidade de participar de 3 jogos até aqui. As vitórias contra Resende, Madureira e Fluminense. Esses 3 jogos já deram à equipe do Flamengo um pouco mais de ritmo de jogo, mas uma coisa que está muito evidente é que o Jorge Jesus precisa fazer alguns ajustes no sistema defensivo, que foi justamente o setor que sofreu alterações em relação ao ano passado, com a saída do Pablo Mari, a entrada do Gustavo Henrique e nesse início de ano sem o Rodrigo Caio, que não jogou as primeiras partidas por conta de um corte profundo que ele sofreu durante um treinamento. Então, com 2 zagueiros ditos reservas, o Flamengo tem apresentado algumas deficiências no sistema defensivo, porque o Flamengo joga com a linha de marcação muito alta, muito avançada. E esse esquema de jogo exige, além de uma compactação muito grande de todo o grupo, dos 11 jogadores em campo, exige uma capacidade de recomposição e de uma capacidade física também muito grande para acompanhar, porque senão você corre o risco de dar espaço ao adversário e aí pode ser um lance fatal. Contra o Fluminense, a gente viu, principalmente depois do momento que o Flamengo cansou, muitos espaços no sistema defensivo, principalmente depois da entrada do Fernando Pacheco. A gente vai falar um pouco mais sobre esse jogador. E agora é claro que isso preocupa, porque o time do Atlético Paranaense é muito veloz, né? Tem jogadores importantes que fazem bem esse papel. É claro que sofreu muitas mudanças em relação ao ano passado, inclusive com a saída do seu treinador, que criou o modelo de jogo, mas ainda assim é importante ficar ligado. E o Flamengo vai ter 2, ou pelo menos uma baixa, justamente na zaga. O Léo Pereira, com dores musculares, não vai para o confronto, mas o Rodrigo Caio finalmente fará sua estreia. Ainda não jogou na temporada, então é natural que tenha aí um pouquinho de falta de ritmo de jogo. E o Gustavo Henrique pode ficar de fora desse jogo, por conta de uma punição a ser cumprida ainda da época de Santos, quando ele foi expulso contra o Avaí, pegou 2 jogos, cumpriu apenas 1 e a CBF disse que sim, ele precisa cumprir esse jogo já nessa partida de domingo contra o Atlético Paranaense. O departamento jurídico do Flamengo está tentando reverter essa situação, mas até o momento que a gente gravou esse vídeo ainda não tínhamos uma decisão favorável a favor do Flamengo ou qualquer outro tipo de decisão. Então o Flamengo pode perder esses 2 jogadores, né? Tanto o Léo Pereira, que já está fora, quanto o Gustavo Henrique. O Rodrigo Caio entra de qualquer jeito, se o Gustavo não tiver condições, o Tuller é quem deve começar jogando. Essas são as vantagens de você ter um elenco muito robusto. Mesmo quando saem alguns jogadores, você ainda tem outras opções. E é justamente por isso que o Flamengo tem se qualificado. O Jorge Jesus falou novamente, depois do jogo contra o Fluminense, que ainda espera mais um reforço para essa temporada. A gente sabe que é um atleta para a lateral direita. Já falamos sobre isso aqui, o Rafinha não tem condições de suportar toda a temporada. Aliás, nenhum atleta tem condições de fazer todos os jogos, jogando os 90 minutos, ainda mais um cara com a idade que o Rafinha tem e que joga na intensidade que o Rafinha joga. Ele se entrega 100% do tempo em todas as partidas.
e tanto o João Lucas quanto o Mateuzinho ainda não gozam de um prestígio ou de uma confiança necessária para que fique ali na condição de reserva. Então o Flamengo ainda está buscando esse jogador e a gente deve avançar não muito mais para frente, porque é preciso fechar esse elenco, porque agora, né, as competições vão começar e em março já tem Libertadores da América, que é o principal objetivo do Flamengo. Eu falei agora há pouco sobre o Fernando Pacheco, que é um jogador que o Fluminense contratou do ano passado para cá. É um atleta da seleção sub-23 do Peru. Eu tive a oportunidade de assistir alguns jogos nesse pré-olímpico para acompanhar o Fernando Pacheco e ele me impressionou positivamente. É um cara de velocidade, de força, que busca o drible, que tenta quebrar as linhas de defesa adversárias. E quando ele entra aos 11 minutos do jogo contra o Flamengo, ele muda completamente o panorama da partida. O Odair Hellmann foi muito inteligente em colocá-lo nas costas ou tentando explorar ali o espaço deixado pelo Felipe Luiz. Funcionou muito bem. Ele participa da jogada do segundo gol do Fluminense, marcou um gol, sofreu um pênalti. Tudo bem que esses lances foram anulados por conta do impedimento, mas é um cara que levou muita dificuldade para a defesa adversária. E ele não começou a temporada como titular porque estava justamente na disputa do pré-olímpico, então ele não estava à disposição nos treinamentos, mas pelo que a gente observou nessa partida e pelo que já deu para ver no pré-olímpico, é um cara que naturalmente vai assumir a condição de titular. É muito eficiente, né, nessa proposta de jogo dele, e acho que o Odair Hellmann, que tem alguns jogadores à disposição para fazer essa função, o próprio Wellington Silva joga mais ou menos nessa faixa do campo, ganha aí mais um cara para brigar e que eu particularmente acho que vai acabar assumindo essa condição. O Evanilson e o Marcos Paulo, nesse momento, são os outros dois titulares do ataque para mim, e a gente tem que ver como o Odair vai armar essa equipe. O próximo confronto do Flu é só na terça que vem. Vai até o Chile para enfrentar o União La Calera, empatou em 1-1 no primeiro jogo aqui no Maraca, então precisa de um resultado favorável, uma vitória ou um empate por 2 ou mais gols para avançar na Sula. O Botafogo não disputa essa competição, ficou eliminado, perdeu a vaga justamente para o Flu e agora é pensar na Copa do Brasil, né? Paulo Autuori já assumiu a equipe, foi apresentado, chegou com um discurso muito maneiro, de gratidão, agradecimento ao Botafogo, e ele já começa a preparar o time para o jogo contra o ABC. Vai ser a estreia dele quarta-feira que vem, dia 19 de fevereiro. O Botafogo pode só empatar nessa segunda fase. O regulamento ainda é de um jogo só. O time grande, melhor colocado, na verdade, no ranking da CBF, pode apenas empatar que passa de fase. E vai ser interessante de observar como o Autuori vai armar o time, porque é muito provável que ele promova algumas mudanças. É um cara de uma personalidade muito forte, convicto nas suas ideias, e acredito que ele vai dar uma saculejada, uma chacoalhada nesse elenco do Botafogo. Quem está precisando dessa saculejada é o Vasco, né, gente? A coisa tá muito feia, o Abel com um discurso que tem incomodado cada vez mais a torcida. Ele chegou a falar que se o Vasco tivesse aproveitado todas as oportunidades que teve contra o Altos, chegaria com soberba para enfrentar o Oriente Petroleiro na próxima quarta, no jogo de volta dessa primeira fase da Sul-Americana. Como é que o Vasco vai ficar com soberba? O Vasco tem que ficar com vergonha do que está sendo feito dentro de campo. Eu sinto que esse é o sentimento, inclusive, do torcedor, de cabeça erguida, enfrentando os desafios, mas boladíssimo, para usar um termo bem leve, com o que está sendo visto em campo, porque o time do Vasco hoje é medíocre, precisa melhorar demais. Então o Abel precisa mudar esse discurso, parar de tentar passar pano, amenizar a situação. A situação do Vasco é terrível, é péssima, precisa melhorar. Não tem soberba, não tem qualidade, não tem nenhum argumento que possa ser usado para tentar mudar o cenário que é de extrema dificuldade para vencer os seus jogos. Como ganhou de 1-0, podia até ter matado a partida naquele primeiro jogo, ter feito 3-4-0. Precisa de um resultado
que seja, pô, para não deixar a torcida desesperada até o final, como foi contra o Altos, né? O empate dá a vaga, mas seria interessante que o Vasco fizesse um golzinho logo de cara. O time boliviano é fraquíssimo e a esperança do torcedor é de que nesse jogo passe menos sufoco do que passou, por exemplo, contra o Altos do Piauí. Beleza, galera? A gente fica por aqui desejando a todos um ótimo final de semana. Peço para que vocês deixem o like, deem essa força aí pra gente, deixa seu comentário e se for novo no canal, clica aqui no botãozinho vermelho para se inscrever, clica no sininho para ativar todas as notificações e assim você vai receber os avisos do YouTube quando a gente postar vídeo novo. Valeu, galera! Até segunda-feira!